dia, meu querido, mais um programa Tempo de Reconstruir, programa da Igreja Batista Atitude, Central da Barra. É um prazer estar com você em mais um sábado. Espero que a glória de Deus, o amor de Deus, a paz do Senhor Jesus Cristo, as consolações do Espírito Santo estejam dominando a sua vida, dominando o seu coração. Dá para a gente sorrir, dá para a gente se alegrar no meio de toda a crise que se instale na nossa nação. Dá para a gente ter esperança no meio de tanta desilusão. Pastor, você fala, mas isso tudo é jargão, isso tudo é um pensamento positivo apenas? Não, isso é uma atitude de fé, uma postura, uma mudança dentro de você. E você faz a partir de dentro de você alguma coisa que vai mudar o que está fora de você. A gente precisa acreditar, viver em Deus, ter uma comunhão profunda com Ele, para experimentar tudo aquilo que Ele pode nos dar. Os milagres do Senhor dependem também de como nós o vemos, do quanto nós confiamos e do quanto a gente age em fé, dizendo, até aqui eu vou, porque eu sei que quando chegar no momento que só Deus pode agir, Ele lá estará. Amados, depois que Jesus subiu aos céus, Jesus diz para os discípulos, fiquem em Jerusalém, há alguma coisa especial para acontecer. 10 dias depois que eles estão em Jerusalém, acontece em Jerusalém uma festa chamada Festa de Pentecostes. A festa de Pentecostes é uma festa judaica. Essa festa era uma festa religiosa muito forte. Hoje já não é. Eu já estive em Israel na época do Pentecostes, e as famílias vão para hotéis, vão para a casa das pessoas, lá eles se encontram, e eles lancham, e eles jogam dominó, jogam algum tipo de jogo, e é mais uma celebração, mais um momento de comunhão das famílias, não propriamente um momento de uma festa religiosa. Nesse momento em que acontece a festa de Pentecostes, eles estão numa casa, e nesta casa, de repente o Espírito Santo sopra sobre aquele lugar. Eu não sei se eles estavam em oração, eu não sei se eles estavam quietinhos em jejum, eu não sei o que eles estavam fazendo nessa hora. Eu sei que nesse momento começa a vir um mover de Deus, uma glória de Deus, um poder de Deus. Todo mundo entra num êxtase, numa presença muito forte de Deus, e eles começam a falar em línguas. E eles começam a falar em línguas, e diz o texto que em Jerusalém, por causa do dia de Pentecostes, estavam pessoas de todas as nações da terra quase. Tinha gente de 15 nações lá. E esse povo veio para a festa de Pentecostes. Eram judeus ou eram pessoas convertidas ao judaísmo? E diz o texto que quando eles começaram a falar em línguas, em outros idiomas, diz o texto, as pessoas os ouviam falar na sua própria língua. Pastor, será que eles falavam uma língua assim dos anjos e eles entendiam na língua deles? Ou seja, chinês em chinês, japonês em japonês, italiano em italiano, o francês em francês, o inglês em inglês. Será que foi assim? Irmão, o texto não fala isso. O que o texto diz é que eles falavam em outros idiomas e cada um os ouvia na sua própria língua. O momento do Espírito Santo, esse momento tão especial de Pentecostes, é um momento em que há uma manifestação, em que as pessoas falam num idioma que não conhecem, mas alguém conhece. E eles ficaram assustados, por quê? Porque quem estava falando na língua deles, dos estrangeiros, eram homens da Galileia. A Galileia é essa parte de cima de Israel, parte norte de Israel. A Galileia fica naquela região ali, perto do mar da Galileia, subindo, onde fica Cafarnaum, aquela cidade onde Jesus viveu e fez tantas coisas, e mesmo assim não foi reconhecido. A Galileia é uma região de pescadores, de gente simples, de gente sem muito estudo. E o pessoal que está em Jerusalém fala, como é que pode esse cara falar francês, alemão, japonês? Claro que não era essa língua propriamente aqui, a língua da época. Como é que pode? Não tinha cultura inglesa lá, não tinha aliança francesa lá, não tinha CCAA.
Como é que pode isso? Que história é essa? Não tinha WhatsApp, senão o irmão aqui da igreja que tem WhatsApp fica chateado. Não tinha WhatsApp, não tinha CNA, ela não tinha, como é que faz? Um negócio tremendo. E diz o texto que um mover toma todos eles. Tem algumas coisas que eu quero destacar aqui no início dessa mensagem. A primeira coisa que eu quero destacar é que no versículo 1 vai dizer assim: chegando o dia de Pentecoste, estavam todos reunidos num só lugar. Por que estavam num só lugar? Os discípulos de Jesus. Porque no capítulo 1, versículo 4, Jesus diz assim: fiquem em Jerusalém, fiquem juntos, fiquem em Jerusalém. O que Jesus estava dizendo? Vai acontecer uma bênção, vai acontecer um milagre, mas vai acontecer para a igreja. Quem estava fora do bololô não pegou. Quem estava fora daquela comunhão, porque a igreja tem muito defeito, tem, mas ainda é o melhor lugar para se ver o milagre de Deus. Quem está fora da unidade, perde a bênção. Tem gente que fala assim: eu não preciso de igreja, eu estou vivendo o evangelho do meu jeito, estou muito decepcionado com a igreja, com o pastor. Eu também estou muito decepcionado com a ovelha, meu filho. Vem cá. Ué, que conversa é essa, rapaz? Ué, todo mundo pode decepcionar todo mundo, por causa disso deixamos de ser família? Também estou muito decepcionado com você que fala uma bobagem dessa. E pior de tudo, que fala para quem não tem maturidade para ouvir. Enfraquece o coração de alguém que não tem maturidade para ouvir, ele sai da igreja. Se ele for para o inferno, papai do céu vai cobrar da sua mãozinha. Está na Bíblia, Ezequiel 3,18, vai ler lá. Você fala o que você quer, chega numa célula, fala qualquer bobagem, aí alguém sai da igreja, alguém enfraquece a fé, e pior de tudo, pode ser seu filho, tá? Porque tem gente que fala: a igreja tem defeito. Irmão, onde é que não tem defeito? Você está aqui, tem defeito. Tem defeito porque você não é perfeito. Eu estou aqui, tem defeito porque eu não sou perfeito. Querido, agora, a igreja é um lugar abençoador. A igreja é um lugar de milagre, a igreja é um lugar de motivação, a igreja é um lugar de aquecimento do coração, independente dos defeitos que tem. Agora, não pode ter falta de caráter na igreja, não pode ter uma direção fraudulenta, não pode ter o pastor pegar o saco de dinheiro, levar para casa e contar o dinheiro na casa dele. Você está doido? Eu nunca participei da contagem de dinheiro nessa igreja. Eu não sou parte da contagem de dinheiro, nenhum pastor é, ninguém está autorizado a pegar dinheiro aqui. Meus amados irmãos, tem lugar sério. Se for botar todo mundo no balaio, todo mundo é igual, calma aí, então você também é igual, é. A igreja é um lugar de bênção, você não pode abrir mão da igreja. Estavam num só lugar. Obediência, Jesus falou: fiquem, eles ficaram. Irmão, a obediência precede a bênção. Pessoas desobedientes, insubmissas, pessoas revoltadas com tudo. Tem gente que é tão revoltado que ele mora sozinho e foge de casa. Vou fugir. Você está doido, rapaz? Está doido? Nós precisamos entender isso, gente. A igreja tem defeito, tem problema, tem poeira, tem lama no pé das irmãzinhas lá quando chega com o carro dia de chuva, mas é a igreja. Fiquem juntos que eu vou derramar do meu espírito. Eles ficaram juntos e naquele lugar, depois de 10 dias convivendo, o Senhor operou um milagre e mandou do seu espírito. Quem pode dizer amém? Amém. Agora tem uma coisa interessante no versículo 2. O versículo 2 vai dizer assim: de repente, veio do céu um som, como de um vento muito forte, e encheu toda a casa. Irmão, se tem um versículo que eu gosto na Bíblia, é esse daqui. Pastor, mas que versículo é esse que você gosta tanto? Rapaz, eu não gosto nem tanto do versículo todo não, eu gosto da primeira parte dele. Ué, a primeira parte, está escrito de repente, é essa parte que eu gosto.
Você gosta disso, pastor? Você está sem gosto para versículo, hein? Irmão, eu gosto de repente, sabe por quê? Porque ele me lembra que quando está tudo dando errado, que quando a luta está muito grande, que quando a doença chegou, que quando o casamento faliu, que quando o filho se drogou, que quando o marido traiu, que quando a esperança foi embora, que quando a mulher surtou, que quando os dois saíram em vez de fato, que quando o clima está péssimo, que quando a demissão chegou, tem um de repente de Deus. Tem um de repente. Deus é especialista em de repente. Os de repente de Deus é que faz a diferença. Está tudo ferrado, está tudo azucrinado, está tudo lascado, tudo arrebentado, aí tem um de repente. De repente, o vento tomou de glória aquele grupo, encheu de fé aquele grupo, alimentou o coração daquele grupo, motivou, deu direção, deu visão, deu missão. Mas sabe qual é o problema? É que nós não gostamos do de repente. O cara está aqui, trabalhando para Deus, e cuidando de gente, e fazendo a obra de Deus, aí o de repente está falando, de repente, eu vou te pegar. Eu vou te pegar, eu vou te abençoar. Eu estou indo. Aí o cara está aqui, trabalhando, ralando e tal, e cuida de gente, e ele está ofertando, e ele está dizimando, e ele está evangelizando, e ele está cuidando. E o de repente está vindo, falando, meu Deus, que coisa linda, eu vou pegar ele. Olha o de repente chegando. Aí ele está aqui, trabalhando, e apoiando, e motivando, e se envolvendo na obra de Deus. De repente está chegando perto, está falando, eu vou te pegar, eu vou te abençoar todinho. Te prepara, olha de repente chegando. Aí ele está aqui, eu estou trabalhando, mas nada acontece na minha vida. Poxa, eu ralando aqui, nego não rala e está com um carro melhor que o meu. Eu ralando aqui, o pastor nem falou que eu sou o melhor disso aqui. Eu de repente chegando, eu vou te abençoar. O que está vendo? E ele, quer saber? Eu vou parar. Na hora que eu de repente ia te abraçar. Perseverança, irmão. Você tem que estar com Cristo pelo que Ele é. E pelo que Ele já fez na tua vida, não porque Ele pode te dar, não pelo que Ele vai fazer. Ele já morreu na cruz por você e te salvou. Ele é Deus da sua vida, Ele mudou a tua história. Se Ele não preencheu o teu coração, então Ele tem que preencher. Diga para Ele, enche o meu coração. Você não precisa depender de mais nada para glorificar esse Deus, amar esse Deus e viver para esse Deus. Agora, eu sei que quem vive assim pode esperar o de repente. Eu adoro de repente. E na nossa vida é de repente. E toda vez que o meu celular toca, eu falo, de repente. Hoje uma irmã me chamou aqui, uma irmã que ajuda na aferição do dinheiro da igreja, me chamou. Não sei se ela está aqui, a Ana está aí? Não. Rapaz, eu falei assim, ela vai me falar um negócio grandioso, hein? Não era, para mostrar um defeito da sala. Mas eu vivo no de repente. Eu falei assim, ela vai me falar agora de uma oferta violenta, vamos pagar o telhado inteiro, a obra vai continuar. Não era. Sério mesmo, não que ela me falou, pastor, você falar com você urgente, negócio aqui. Eu falei, já veio de repente. De repente. Pastor, e aí, ficou decepcionado? Não, querido, eu sei esperar de repente. Ele não chegou, ele chega amanhã. Feriado, ele adora chegar no feriado. Tem menos trânsito. Queridos, versículo 4, olha o que diz o versículo 4, todos ficaram cheios do Espírito Santo, e começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito os capacitava. Meus queridos irmãos, o versículo 4 afirma que as pessoas não apenas se converteram, não apenas foram seladas pelo Espírito Santo, diz o versículo 4, que todos ficaram o quê? Cheios.
Diga comigo assim: todos cheios. Irmão, plenitude do Espírito Santo, batismo no Espírito Santo, enchimento do Espírito Santo, chame como você quiser, para mim é tudo sinônimo. Para mim, nesse momento, poderia ser um processo, poderia, mas nesse momento, um povo que estava despertado, um povo que estava buscando a Deus, um povo que estava 10 dias em comunhão, um dando comida na boca do outro, um buscando pão, outro fazendo café, um levando o filho do outro na escola, um ajudando o filho do outro a fazer dever de casa, 10 dias convivendo. Nesses 10 dias, Deus preparou o coração deles, e todos foram cheios do Espírito Santo. Todos. Queridos irmãos, o Espírito Santo fez com eles algo tremendo, que quando a gente está cheio do Espírito Santo, o Espírito Santo deixa de ser apenas residente, para ser o quê? Presidente. E eles começaram a falar em outras línguas, e o texto diz que as pessoas ouviam na sua própria língua. Irmãos, gente do mundo inteiro ouviu a palavra de Deus. Gente do mundo inteiro entendeu. Por quê? Porque no versículo 11, olha o que diz aí, o que eles estavam falando. Versículo 11, nós vemos assim: tanto judeus como convertidos ao judaísmo, cretenses e árabes, nós os ouvimos declarar o quê? As maravilhas de Deus em nossa própria língua. As maravilhas de Deus em nossa própria língua. Cada um deles ouviu: caramba, ele está falando das maravilhas de Deus na minha língua. E eles ficaram perplexos, porque aquela mensagem começou a contagiar seus corações. Um conselho que eu te dou: entre para o centro da vontade de Jesus. Deixe Ele mostrar o que Ele espera de você. Vai valer a pena, porque tudo que Ele planejou para você tem garantia na mão dEle agindo. Que Deus te abençoe. Vamos orar? Senhor Deus, que o Teu Espírito Santo conduza essa vida preciosa. Derrama o Teu amor sobre esse coração. Faz, ó Deus, algo novo, inédito, poderoso na vida dessa pessoa. Senhor, Tu sabes o quanto esses queridos ouvintes estão, ó Deus, precisando de uma intervenção do alto. Talvez seja um líder na igreja, talvez esteja afastado da igreja, talvez nunca pisou na igreja, não importa. Independente se acredita em Deus, não acredita, ama, não ama a Deus, Deus o ama. E por isso eu creio que o Teu amor pode vir sobre essas vidas agora, elucidando os caminhos e dando direção, porque a Tua palavra diz: lâmpada para os nossos pés é a Tua palavra, e o Senhor é luz para os nossos caminhos. Obrigado, Deus, porque o Senhor insiste em nos amar. Em nome de Jesus eu oro. Amém. Meu querido, o programa Tempo de Reconstruir está aqui toda semana, sábado, 7h30 da manhã e domingo às 8 da manhã. Meia hora no sábado, 1 hora no domingo. Mas sabe de uma coisa? Isto é feito porque tem gente que ajuda, tem gente que contribui. Entre agora no site tempodeconstruir.tv. Você vai lá em contribuição e você pode usar cartão de crédito, pode pedir para imprimir um boleto bancário, ou você pode ver as contas correntes da igreja e depositar na conta corrente. Todo esse dinheiro será usado exclusivamente para a manutenção do programa de televisão. A televisão é um instrumento poderoso, porém muito caro. Se eu fosse pensar na igreja local, na minha igreja, televisão não seria um bom caminho, porque o que eu invisto em televisão, se eu usasse na minha igreja, seria muito mais eficaz para o trabalho da igreja local. Mas a gente não pode pensar assim. Eu tenho que pensar que tem alguém agora no hospital que está me ouvindo. Tem alguém agora que está dentro de um sistema carcerário me ouvindo. Tem agora uma pessoa que estava pensando em se matar que está me ouvindo. Tem alguém agora que até é membro de igreja, mas ele não está com o coração muito legal, ou até está com o coração legal, mas quer se fortalecer ainda mais, que está ouvindo a palavra de Deus. É nisso que a gente pensa quando faz televisão. Pensa em ser um instrumento do Senhor para quem a gente nunca viu e nunca imaginou que um dia poderia abraçar. Um dia desse, eu fui na empresa de um irmão da nossa igreja, e eu fui orar, e quando eu cheguei lá, ele preparou uma feijoada. E eu encontrei uma pessoa que me assiste todo sábado e domingo, queria te mandar um beijo. Ela sabe quem é, não vou falar o nome não, porque senão pode gerar aí qualquer constrangimento, né? Mas
ela me deu um abraço tão gostoso. Falou, pastor, eu te escuto todo sábado e domingo. Eu fiquei tão feliz, foi tão realizador para mim, saber que apesar de eu não a conhecê-la, eu já era um instrumento do Senhor na vida dela. Isso não tem preço. Quando você contribui, você pode nem me conhecer e nem conhecer alguma pessoa que vai ser atingida pelo programa, mas Deus sabe que você é parte daquilo. Seja parte de algo grande, seja parte de algo grandioso. Me ajude. Não estou pedindo para você entregar o dízimo da sua igreja aqui, não. Isso não. Entregue na sua igreja. Mas a oferta, você pode dar em qualquer lugar que o seu coração diga, aí há algo poderoso a ser feito. Conto com você. Que Deus te abençoe e até amanhã. Porque sábado 7h30 e domingo às 8 é tempo de reconstruir. Tchau!